Boa tarde, Minas Gerais. Muito obrigado a você, meu amigo, pela companhia. Senhora, querida amiga, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Você que estava acompanhando a cobertura dos esportes com o meu querido Leopoldo Siqueira e bancada, agora segue comigo, com a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do nosso estado. No programa de hoje você vai ver que jornalistas, personalidades, autoridades, amigos e familiares foram dar o último adeus ao jornalista Ricardo Boechat. Daqui a pouco eu mostro as homenagens a esse grande profissional para você que nos acompanha aqui no Alterosa Alerta. E mais, você vai ver também uma reportagem sobre furto de cabos de energia. O crime deixou parte da região centro-sul de BH apagada por mais de 2 horas na última segunda-feira. Olha só. Stanley, este tipo de crime, infelizmente, se tornou recorrente em Belo Horizonte. Em 2018, foram 527 ocorrências de furtos de cabos registradas pela BH Trans. Já nos últimos 2 meses, foram 24 casos registrados pela CEMIG. Pois é, mais uma vez eu trato desse tema. Ontem um grande amigo empresário ligou para mim reclamando de que os investimentos que ele tem feito na área da comunicação tem ido por água abaixo. Além dele afixar, por exemplo, painéis luminosos, ele ainda tem que contratar seguranças para poder tomar conta dos lugares, para evitar que esses furtos aconteçam. Eu vou dar boa tarde ao Rafael Martins. Boa tarde, Rafael Martins. Você está onde, meu nego? Olá, Stanley, a melhor tarde do mundo para você, a melhor tarde do mundo para todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Nós estamos sobre a passarela do Anel Rodoviário, no bairro Califórnia, Stanley, região noroeste de Belo Horizonte. Daqui nós vamos entrar ao vivo ao longo do nosso Alterosa Alerta com muitas informações e também, é claro, com os flagrantes aqui do Anel Rodoviário. Tá combinado, Stanley? Tá combinado, meu querido amigo. A prioridade da informação é sua. É só você acionar aqui a nossa direção que nós colocamos você no ar. Rafael Martins está ao vivo no Anel Rodoviário hoje, hein? Notícias sobre esse assunto para você. Vem comigo. A equipe do Alterosa Alerta foi mais uma vez até Contagem para atender o chamado dos moradores do bairro Nacional. É que lá existe uma avenida que cedeu há 4 meses e nada foi feito. O povo chama e o Alterosa Alerta vai até o problema e denuncia o descaso por parte do poder público. Vamos ver. Alerta Zap acionado e aqui nós estamos. É como você sempre diz, né, Stanley? É só chamar o Alterosa Alerta que nós vamos até o problema. Eu estou aqui em Contagem, na Avenida Nacional, aqui no bairro Nacional. Aqui começa o problema da população. Essa via está interditada, fazendo com que os carros tenham que fazer outro trajeto. Todo desvio do trânsito vai logo ali pra cima, já causando um transtorno. Mas o problema maior, Stanley, eu vou te mostrar, vem comigo. E o problema fica aqui, ó, bem no meio do quarteirão. Segundo os moradores, há 4 meses a contenção aqui cedeu. E com isso, a situação só piora. O asfalto vem trincando, aqui tá formando um buraco devido a algumas infiltrações. E a preocupação aqui é geral. Seu Damasio mora aqui na Avenida Nacional há mais de 20 anos. E sempre acompanha isso aí, né, seu Damasio? Toda vez que chove, essa aí cai, esse negócio aí. Essa avenida que tem 4 anos já caiu 2 vezes. Você acha que deveria fazer aqui? Ué, tem que fazer um serviço bem feito, né? Porque do jeito que fizeram aí, não tem jeito, não. A gente fica até triste porque aqui é onde está passando todos os carros, pessoas, e a gente tem medo de cada vez mais aprofundar do outro lado e as crianças, ou mesmo algum adulto, alguma pessoa de bicicleta ou moto virar e cair dentro do córrego. Desde que quebrou, nunca mais ninguém arrumou. Ninguém arruma essa fazenda aí, não tem passeio nem nada. A gente andar ainda no meio da rua. Stanley, Dona Valdete mora aqui nesta casa, que fica bem em frente ao problema. E ela tem um grande receio, um medo, né? Que a coisa piore por aqui, né, Dona Valdete? É verdade, porque já teve problemas anteriores, então a gente tem medo sim. Qualquer chuva que vem, a gente fica com muito medo. É muito assim, a menina pequena fica apavorada, fala, mamãe, vamos mudar daqui. Mas não é assim fácil pra gente mudar de qualquer hora, né? Essa rua tá interditada, já tem mais de 3 meses. Essa rua aqui ficou movimentada demais, a prefeitura não faz nada. Mato cresce, dando dengue. O pessoal aqui tá deixando nós largados. A prefeitura aqui de Contagem deixa nós jogados. Cadê o prefeito? Quem que é o prefeito de Contagem aqui? Não dá pra vir aqui apresentar pra nós, não? Tentar, pelo menos, colocar pano quente aqui? Porque fazer nada eu sei que não vai fazer, mas vem cá pelo menos pra nós saber quem que é o prefeito, pra nós poder cobrar. Tem jeito? Se ele estiver vendo aí, pra ele vir cá ver aqui pra nós, porque tá difícil. Na semana passada, quando nós informamos um Bota Fora lá em Contagem,
Eu, assim que saí daqui, recebi a ligação de um querido amigo, querido amigo mesmo, uma pessoa que eu conheço, convivo muito pouco, mas que tenho muito carinho por ele. Né? Se estiver me assistindo agora, por favor, pode me ligar que eu atendo aqui. Vou atender no telefone, ninguém vai entender nada. Eu atendendo no telefone, com as imagens para mim na rua. Se tocar, vou tirar do mudo. Se tocar, eu vou atender. Porque fica parecendo que eu tenho alguma dificuldade com Ribeirão das Neves, que eu tenho dificuldade com o prefeito em Matozinhos, que eu tenho dificuldade com o prefeito de Contagem, mas não é. O que é a notícia? A notícia é o fato em si. As imagens dizem por si. Isabela, a prefeitura acabou de responder. Ok, a prefeitura acaba de responder para nós que mandou técnicos até o local para verificar o que pode ser feito. Tá? Então, é uma posição que eu vou aguardar então até amanhã. Porque se os técnicos tiverem ido lá ou forem hoje, a prefeitura pode mandar para nós a nota técnica dessa avaliação. Porque eu vou me resguardar no direito de, não tendo chegado nada oficial para mim até agora, voltar com esse assunto amanhã pela manhã, que é o tempo que a assessoria de engenharia, que a assessoria de comunicação, tá? Mas isso não tira do problema, a grandeza dele. Porque é chato, não vou falar absurdo, não, é chato nós pautarmos as ações da Prefeitura de Contagem, da Prefeitura de Ribeirão das Neves, da Prefeitura de Matozinhos. É desagradável. Mas aí fala, você fica selecionando. Não, eu não seleciono o problema, não. Eles existem e estão aí. E pela informação que tem, há muito tempo, não é isso, diretora? É um buraco numa rua que existe há muito tempo. E o nosso... E aí que tem outro detalhe. Quem tem que definir quais são as prioridades da cidade é aquela pessoa, que comanda a cidade. Não somos nós aqui, não. Tem, então, me peço licença do meu comentário, tenho, então, a coragem de dizer, não, nós não fizemos nada nessa rua porque ela não é prioridade para mim. E acerte-se com os seus eleitores aí. Nós não escolhemos que matéria vai ao ar. A matéria que vai ao ar é aquela que chega para nós aqui como fato. E geralmente ela vem carreada, ela vem junto com uma imagem. Então eu vou colocar para Vossa Excelência, prefeito e secretários de Contagem, em que pé está essa rua. E me dá o endereço, Isabela. Me dá o endereço. Tem pressa não. Dá o endereço. Se o Rafael Martins estiver me ouvindo, vamos bater esse papo com ele? Você me ouve, Rafa? Tô ouvindo, Stanley. Você está ao vivo do Anel Rodoviário, é isso? Exatamente, falamos ao vivo do Anel Rodoviário. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, para o Chuchu, fazer aqui uma imagem, Stanley. Nós estamos na região noroeste de Belo Horizonte. Aqui, olha, nós já flagramos inúmeros caminhões trafegando pela faixa da esquerda, né? Que nós sabemos que é proibido aqui no Anel Rodoviário o tráfego de caminhão pela esquerda. Então, nós já flagramos isso aqui, viu, Stanley? Tá. Lamentamos, né? Lamentamos porque realmente é uma imagem recorrente. Daqui a pouquinho nós podemos mostrar para vocês, olha, subindo lá agora na faixa da esquerda, né? Subindo no sentido oposto ao nosso aqui. Então, são muitos flagrantes aqui no Anel. Nós vamos mostrar isso já. Só arrumar esse áudio aí, tá vazando um outro áudio que eu não sei de onde vem essa assombração, não. Mas é a Avenida Nacional, no bairro de Contagem, tá? Avenida Nacional, pode tirar o Rafa. Bairro Nacional, Avenida Nacional, no bairro em Contagem. Bairro Nacional. Então, Avenida Nacional do bairro Nacional em Contagem. Prefeito, a equipe técnica do senhor tem que estar lá, tá? Na Rua Nacional do bairro Nacional. Segundo moradores, essa rua o problema dessa rua já se arrasta há um tempão. Tá? Então é preciso, é importante, é necessário que o senhor mande a equipe, mas por favor, comunique conosco aqui, porque está feita a denúncia e eu pretendo voltar nela amanhã pela manhã. Eu espero que até lá a nota técnica que Vossa Excelência está buscando já possa estar na nossa mão, para que nós possamos mostrar o problema e apresentar também qual foi a solução proposta por Vossa Excelência, prefeito da minha querida cidade de Contagem. Agora são meio-dia aí, quanto? 38? 2 pessoas morreram num assalto a um coletivo no bairro Monte Verde, na minha querida Ribeirão das Neves. Para quem não conhece, Neves fica na região metropolitana aqui da capital, tá, gente? Quem tem mais informações é o meu querido Rafael Martins. Rafa,
bandido morto, é isso? Exatamente, Stanley. Informação urgente. Esse anúncio do assalto aconteceu quando o ônibus trafegava na rodovia LMG 806. Os assaltantes, então, anunciaram o assalto. Lá dentro do coletivo estava um agente penitenciário que reagiu, baleou os 2 assaltantes, que acabaram morrendo, né, no local, e 3 passageiros também ficaram feridos, Stanley. Foram socorridos no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, aqui na Grande BH. Portanto, 2 assaltantes morreram nessa tentativa de assalto e 3 passageiros ficaram feridos e foram socorridos, Stanley. Tá. Rafael Martins, a gente tem certeza absoluta, como eu já reprisei aqui em outros momentos, que o agente agiu em legítima defesa, repelindo a uma injusta agressão. Palavras difíceis para poder dizer o seguinte: se não fosse ele que tivesse atirado, ele teria sido a vítima agora e nós estaríamos mostrando exatamente ele estendido pelo chão. Então, peço licença à família, peço desculpas à família dos bandidos que morreram, mas se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Né? Com todo o respeito que eu tenho a ela, frase ruim que eu acabei de falar, mas sustento. Falei, mas sustento, tá? Porque o cara trabalhador, tá indo do trabalho, tá voltando do trabalho, tinha em mãos uma arma para poder repelir essa agressão do assalto. Se fôssemos eu e você, que não temos porte de arma nem posse, se fôssemos nós dois, teria levado o nosso patrimôniozinho suado aí, né, Rafa? Exatamente, Stanley. Então vamos tocar nosso barco aqui. Notícia tá dada. Vamos juntos. O furto de cabos de cobre se tornou um crime recorrente em BH. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 2 meses, a CEMIG registrou 24 ocorrências com prejuízo estimado de R$450 mil. Vamos saber agora qual é a punição prevista para esse tipo de delito e por que os suspeitos são presos, mas são soltos. Vamos ver. 2 casos aconteceram praticamente no mesmo horário em Belo Horizonte. Um deles na Avenida Afonso Pena, no centro. O crime resultou na falta de energia de parte dos clientes da região central e centro-sul da capital. Até o prédio da CEMIG, no bairro Santo Agostinho, foi afetado. A rede subterrânea onde aconteceu a tentativa de furto foi até cercada pela CEMIG. Aqui no local, olha só, a gente percebe que tem até um papelão queimado aqui no chão. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 32 anos foi abordado no cruzamento das ruas Tupis e Espírito Santo com queimaduras pelo corpo e fala desconexa. Ele foi levado ao Hospital João 23, onde teria confessado o crime. Na Avenida Amazonas, a polícia prendeu em flagrante um homem furtando os cabos desses padrões de uma empresa. Hoje pela manhã, um eletricista foi até o local para restabelecer a energia. O orçamento da mão de obra e dos materiais ficou em aproximadamente R$5 mil e deixou a vítima assustada. Você chega para trabalhar, não tem luz, tem empregado, você tem que dispensar, perde as coisas na geladeira, então a impotência é muito grande. Stanley, nos últimos 2 meses, a CEMIG registrou em Belo Horizonte e na região metropolitana 24 casos de furtos de cabos em subestações e em câmeras de rede subterrânea, como essa onde o criminoso levou o choque elétrico. O prejuízo estimado pela companhia é de cerca de R$450 mil. O pessoal tem roubado redes subterrâneas, redes aéreas, são vários metais ali, cobre, alumínio. Eles roubam transformadores na zona rural, eles derrubam o transformador e roubam também os cabos de alumínio. A BH Trans também acumula prejuízos com este tipo de crime. No ano passado foram registradas 527 ocorrências de furtos de cabos, que resultaram num prejuízo aos cofres públicos de mais de R$302 mil. O furto ele acontece pelo valor do metal, né? pelo valor do cobre. E as ações de receptação também são contundentes, executadas pela Polícia Militar para combater a receptação, porque quando a gente combate a receptação, a gente está combatendo 2 crimes, porque a receptação existe porque um crime prévio já aconteceu. Em nota, a Polícia Civil informou que atua com investigação e inteligência na apuração dos crimes relacionados a esta natureza. Informou também que vários suspeitos já foram presos, inclusive reincidentes destes delitos. Muitos deles seriam moradores de rua e usuários de drogas, que praticam estes furtos para alimentar o vício. Esse material que é furtado, ele tem um destino, senão o pessoal não ia roubar isso à toa. O que sabemos é que várias das pessoas que são pegas em flagrante são presas e liberadas em seguida. Então, assim, é difícil
coibir essa prática, mas temos que insistir na detenção dessas pessoas, nas denúncias e principalmente na receptação, coibir também a receptação desses materiais furtados. Pois é, e a gente continua insistindo de que é necessário que a lei venha de encontro a esses episódios, a esses crimes, para que a receptação, isso é fundamental. O crime de receptação, ele é o crime final do crime de furto, de roubo desses materiais aí. Se não houver quem compre, não vai haver quem roube. Não existe nada mais elementar. Num país tão pontual quanto o nosso, que sempre age em cima do já ocorrido, sempre quer colocar tranca em cima de porteira arrombada, né? Que se coloque, obviamente, um rigor maior na lei, para que esses crimes possam ser combatidos na ponta. Mas não é na ponta do começo, é na ponta do final, aonde vão ser entregues, para quem vai ser entregue esse... Tem que fazer um estudo dessa cadeia de consumo, né? A quem interessa metros avulsos, picados, varejos de fio de cobre, a quem interessa. Não é possível que o cara vai roubar lá aquela quantidadezinha e vai vender por quilo, para depois vender por ferro velho e vai desmanchar. Não é possível um negócio desse. Se bem que é possível, né? Os caras roubam R$50, R$200, R$300, 50, mata por 2, mata por cigarro. Ô, policiada, vocês estão com um problemão aí, viu? Não vou mentir pra vocês não, vocês estão com um problemão aí. Por vários motivos, mas decidimos que iríamos falar sobre o anel rodoviário novamente, né? Daniela Malman tá comigo. Dani, é com você. Você tá onde? Bom dia, Stanley. Bom dia que acompanha aí o Alterosa Alerta. Olha só, você não tá me vendo, sabe por quê? A gente já tá com flagrante aqui no anel rodoviário, Stanley. Olha só, caminhão trafegando pela esquerda, trafegando pela pista do meio. A gente já tá acompanhando eles há algum tempo, viu? E tá aí, ó, pista da esquerda, tem caminhão nessa rodovia aqui, viu, Stanley? A gente tá percorrendo um trecho dos 26 quilômetros. Entrada de Belo Horizonte, dá pra gente dizer o mais perigoso sim, né? Tá, e a Dani vai voltar daqui a pouquinho falando comigo sobre isso, né? Mas eu queria só mostrar pra você, Marcelo Cumprido, só conversar com você que esses dias pelos quais nós estamos passando nos trouxe terríveis tragédias. A começar por Brumadinho, o episódio envolvendo o local de treinamento do Clube de Regatas Flamengo, enfim, outro agora esse acidente com o helicóptero do Ricardo Boechat. Todos esses contextos nos marcam porque são pontuais e são eventos fora da curva, vamos dizer assim, fora da curva. Porque a curva é o anel rodoviário ter problema todo dia. A curva, o caminho de sempre, é nós assistirmos esses motoqueiros suicidarem. Porque do jeito que eles estão pilotando, que eles estão dirigindo as motos, é suicídio. Então nós aqui da TV Alterosa temos a coragem de colocar o motorista, a Daniela Malman, competente jornalista Daniela Malman, transmitido pela internet, essas imagens. Por isso tem hora que ela trava, ela frisa, porque nós estamos com coragem, cai o sinal, até para mostrar como é ruim a nossa internet aqui no Brasil, né? Então tá aí a Dani mostrando para nós flagrantes do anel rodoviário e vamos fazer isso mais vezes. Vamos fazer isso mais vezes, para que você possa acompanhar como é perigoso viver, conviver e transitar pelas ruas de BH, sobretudo pelo anel dos desesperados, que é essa frase que fala meu querido Rafael Martins, né? Muito importante esse ao vivo e vamos fazer isso mais vezes, que vocês possam acompanhar conosco as ansiedades, as aflições de quem entra para poder transitar pelo anel rodoviário de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a Dani entra comigo novamente, tá? Só chamar a sua atenção. Nós aqui da TV Alterosa, da Alterosa Alerta, existimos por conta da sua denúncia, sua alegria, do seu sentimento. Isso é importante para nós. E nós estamos tocados, chocados com o número de acidentes que está acontecendo aí por imprudência, por negligência, por imperícia. Não seja você mais uma vítima disso. Daqui a pouquinho tem dica importante para você. Olha só, a Bandeirantes Imóveis realiza seu câmara frigorífica em um galpão em Nova Lima. Assustou quem chegava hoje cedo para trabalhar. A Etel Corrêa vai contar pra gente isso aí, vamos ver. A fumaça preta podia ser vista de longe e chamou a atenção de pessoas que chegavam para trabalhar. Tava saindo muita fumaça e saindo faísca por cima.
Segundo funcionários da empresa que é ao lado, os bombeiros chegaram rapidamente. Nesse momento, as chamas já estão controladas, mas ainda está sendo feito o rescaldo lá dentro. Dá para a gente ver que tem fumaça saindo, mas segundo informações que a gente acaba de receber, não há risco do fogo se propagar. E a situação aqui é essa, olha, muito maquinário destruído. Não havia ninguém na empresa de fabricação de polpas de frutas quando o incêndio começou. Os nossos vizinhos nos avisaram do incêndio e aí nós viemos correndo para cá. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no combate às chamas, que estavam confinadas no interior do galpão. Segundo os militares, o fogo ficou restrito à câmara frigorífica. E a partir de quando nós chegamos no local, o incêndio não mais progrediu. Utilizamos aí aproximadamente 6 mil litros de água, bem considerável, né? Conseguimos finalizar o incêndio sem deixar ele progredir dentro do estabelecimento, muito menos para os estabelecimentos no seu entorno. A suspeita é de que o incêndio tenha se iniciado perto das câmeras de segurança, onde, segundo bombeiros, havia material isolante inflamável. Havia muita rede elétrica, né, energizada. Suspeita sempre de uma fritadeira, um óleo quente, um superaquecimento. Aqui, normalmente, a gente suspeita de curto-circuito, mas é impossível identificar e precisar no momento. A empresa é familiar e funcionava no imóvel alugado há cerca de 2 anos. O proprietário estima um prejuízo de cerca de R$500 mil. O importante disso tudo, o final, é que não havia ninguém no local. Tem seguro? O seguro do material nós temos. Do imóvel, eu creio que possivelmente tenha também, mas o nosso imóvel é alugado. A gente crê que tudo tem um propósito na vida, tudo. Acho que não cai nenhuma folha de uma árvore se não tiver sido da vontade de Deus. Sem comentários, né? Sem comentários. Se ele dividiu essa responsabilidade, entregou essa responsabilidade aí e entende dessa forma, toca o barco. Que a perícia traga a realidade do porquê aconteceu isso, né? Um ônibus da linha 7510 pegou fogo no início da noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim. O fogo ainda atingiu uma farmácia e um prédio. Rafael Martins, alguém ficou ferido nesse episódio? Eu falar assim, exatamente, Stanley. Foi uma pane elétrica que aconteceu nesse ônibus. Se você tá, né? Foi um desespero na hora, porque chamas muito altas. Então. Rafa, tá ruim. Tem um áudio vazando junto com o Rafael Martins. Né? Daqui a pouquinho eu chamo o Rafael Martins, tá? Para poder falar sobre esse episódio do incêndio de um ônibus 7510. Daqui a pouquinho eu trago para você. Deu um sururu danado, tá? E nesta segunda-feira, a nossa equipe mostrou aqui um problema e a falta de respeito nas escadas rolantes das estações Lagoinha e Vilarinho do metrô. Aí, olha só o que o Iago Davi flagrou na estação Eldorado. Os usuários de lá também estão abandonados. Vamos ver. Assim que a gente sai do metrô, olha a situação que a gente encontra. Escada rolante, a única que dá acesso para quem está desembarcando aqui na estação Eldorado, sem funcionar, Estélio. Aí a gente pede a empresa responsável pela manutenção do que eles chamam de metrô. A gente pede que as autoridades envolvidas nesse assunto entrem no circuito, né? Falem conosco, mas não. É um silêncio mudo, sabe? É aquela cobrança de R$1,80 que nos entristece, porque eu tenho certeza, eu passo no pedágio ali em Capim Branco, eu fico até... Eu pago 5,30 doído, mas pago. Depois eu fico me pensando, olha, a estrada tá boa, tá bem sinalizada, né? Tá tudo correndo direitinho, você tem atendimento. Eu indo para Cordisburgo, entre Cordisburgo e Curveiro, já é outra empresa responsável pela cobrança de um pedágio, 2 na verdade, que vão acontecer lá. Também está bem sinalizado. Eu voltando de Curvelo, de Cordisburgo, eu parei o carro para poder atender um telefonema que estava muito urgente para mim no domingo. Daí a pouquinho parou já um carro da empresa responsável atrás do meu, perguntando se precisava de alguma coisa. Quando você paga por um serviço que você recebe o serviço, você fica chateado de pagar, mas paga. O problema todo é quando você vê episódios como esse, de ter escada rolante prevista na execução, prevista, e não poder usar. E não tem manutenção disso. Sabe? Aí desce uma pessoa com cadeira de rodas, com cuidados especiais,
tem que ficar dependendo da boa vontade dos outros estranhos para poder carregar para cima e para baixo, porque não tem escada rolante. O metrô não funciona. Deixa as imagens do Iago para mim aí, por favor. Só para poder dizer o seguinte, você sai do metrô cansado, com problemas, de um pé machucado, um corpo exaurido. Vou pegar a escada rolante. Não tem na Lagoinha, não tem na estação Lagoinha, na estação Vilarinho, não tem na estação Eldorado. E os responsáveis pela manutenção do metrô não falam conosco. Sabe? Não falam conosco. Entristece isso a gente, envergonha na verdade. Mas tem tempo ainda, tá? Tem tempo, porque o presidente que entrou agora prometeu que ia voltar a trazer a nós brasileiros um pouco mais de orgulho. Em relação ao metrô de Belo Horizonte, ele é zero. Ele é zero. Querem aumentar o preço do bilhete, mas não querem aumentar em nada o benefício de se usar o metrô, né? Eu não sei como é que é para você a experiência em outros lugares, mas deixa eu perguntar para o meu estado. Vem para cá. Boa tarde, Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para você. Meu amigo, muito obrigado pela sua companhia. Para a senhora, querida amiga, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Você que acompanhava o Alterosa Esporte, agora segue comigo, segue com toda a minha equipe para atualizar você, com a minha equipe, para atualizar você com as principais notícias do nosso estado, tá bem? Olha, eu vou te mostrar agora uma confusão no bar. Um rapaz chegou bêbado, né, agrediu todo mundo e foi embora, né? Acompanhe comigo o Sururu no Botequim. Vamos ver. Era para ser uma noite de diversão para os moradores de Boa Esperança, mas por pouco o caso não se tornou uma tragédia. Neste vídeo gravado por um vizinho dá para ver a movimentação em frente a este bar. De acordo com a polícia, o dono da caminhonete estaria embriagado e teria começado a confusão. Por pouco, as pessoas que estavam no bar não foram atropeladas. Nossa senhora, mano. Eita porra! Nossa senhora, Paloma! Meu Deus! Quer atropelar? Que é isso? As imagens não mostram, mas segundo a polícia militar, a confusão começou porque o motorista da caminhonete parou o veículo aqui em frente ao bar e deixou o som bem alto. O dono do estabelecimento foi até ele e pediu para ele baixar o volume, só que ele não teria aceitado. Pelo contrário, segundo os militares, ele teria tentado desferir um soco no comerciante, mas não o atingiu. As pessoas que estavam aqui no bar ficaram indignadas e foi aí que a confusão se tornou generalizada. Repare que antes do motorista da caminhonete fugir, um homem bate com uma cadeira na janela do veículo. Uma mesa jogada na carroceria. Ao fugir, o condutor quase atropela as pessoas. Depois ele volta em alta velocidade e por pouco não atinge os clientes do bar. Veja mais uma vez a cena. Aqui a cabeça. Nossa senhora! Meu Deus, mano, meu Deus. Aí eu falo sempre que na ausência de um revólver, as pessoas de caráter duvidoso, mau caráter, estão valendo no carro para poder matar. Tá aí a prova. Mais uma vez, pode julgar aí, viu, Bela? Na pastinha de imagens de tentativas de assassinato valendo-se de automóvel, essa aí é uma prova cabal dessa situação, né? É uma prova material de que vale-se sim de carros para poder matar pessoas, resolver desafetos, resolver problemas, né? Tá aí o flagrante que nós colocamos na tela do Alterosa Alerta para você. Faça você as suas análises sobre isso aí, sobre a posição que eu tenho de que crimes praticados no trânsito são crimes dolosos via de regra e que cabe ao motorista eximir-se eventualmente da culpa, né? De retirar de sobre si a culpa que ele tem. E um ônibus com cerca de 40 passageiros capotou e caiu em uma ribanceira no noroeste de Minas Gerais. Agora sim, Rafael Martins me ouve. Rafa, conta pra gente. Agora boa tarde para o estado todo, né, Stanley? Sim, Rafa, boa tarde. Acidente gravíssimo que aconteceu, Stanley, na BR-356, altura do distrito de Veredas. Como você disse, em João Pinheiro. Pelo menos 40 ocupantes do ônibus ficaram feridos, Stanley.
Esse acidente, então, aconteceu no distrito de Veredas. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar a dinâmica desse acidente, por que esse acidente aconteceu. Fato é que o ônibus ele acabou tombando na pista, ele ainda atingiu uma carreta e 40 pessoas foram socorridas, Stanley. 40 ocupantes, 2 deles mais gravemente feridos, estão todos no hospital regional na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Stanley. Rafael Martins, as estradas estão cada vez piores, as BRs, as rodovias que cortam Minas Gerais cada vez pior. E para provar que nós aqui na capital somos vítimas constantes dessas estradas terríveis, né? Tira o Rafael, por favor. Eu vou voltar a falar ao vivo ainda sobre o assunto acidente. Eu vou acionar a repórter Daniela Malman, que está em outro ponto do anel rodoviário. Daniela, ontem mesmo, mais um acidente aí na rodovia da morte, no anel rodoviário da morte. Um carro capotou durante uma perseguição policial. Conta para Minas Gerais. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Stanley. Isso mesmo. Durante a perseguição policial, então, eles estavam atrás deste veículo, aí os 2 criminosos acabaram perdendo o controle do carro aqui no anel rodoviário, capotaram e os 2 ficaram feridos. Isso foi ontem, né, Stanley? Mas vamos voltar um pouquinho mais, lá em 2016, meados de 2016, Stanley, naquela época lá, também aqui no anel rodoviário, né, um acidente aí pela região nordeste da capital, um carro ele pegou fogo. O motorista também perdeu o controle do veículo, né, circulando aqui no anel rodoviário e acabou colidindo num poste, pegou fogo e os 3 ocupantes morreram na hora, viu, Stanley? Mas trazendo mais para pertinho, meados de 2018, metade do ano passado, um acidente também gravíssimo aqui no anel rodoviário, viu? Um caminhão-tanque, ele bateu em 8 veículos, 2 pessoas ficaram feridas nessa colisão, mas o que chama atenção nessa data aí, Stanley, que um pouquinho antes dessa colisão aí do caminhão-tanque, horas antes, uma batida entre uma carreta e um carro de passeio, foi na altura do Betânia, teve uma pessoa que morreu. Então, uma pessoa morreu na parte da manhã e poucas horas depois aí um caminhão-tanque bateu em 8 veículos aqui no anel rodoviário. E véspera de Natal, então, de 2018, Stanley, véspera de Natal também 2 pessoas ficaram feridas aí depois de que uma carreta tombou aqui no anel rodoviário, na altura do bairro Universitário. Então a gente tem até uma média aí, Stanley, um dado que a gente tem aqui, quase 40 mortes aí, são 35 mortes por ano aqui no anel rodoviário. Realmente, como você falou, né, Stanley, o anel rodoviário pode ser conhecido como o anel da morte, muito perigoso. E as causas para isso, os especialistas apontam várias causas, né? Alguns deles diziam que o projeto do anel não acompanhou, então, a evolução, né, do tráfego dos... Olha só interrompendo agora aqui, ó. Olha esse flagrante aqui, ó. 2 caminhões da esquerda, esse outro aqui à direita carregado também. E só pra gente ter uma noção, né, Stanley, o nosso limite aqui é 80 dos caminhões, é 60, mas como é que a gente faz esse cálculo aí? Se a gente anda no nosso limite de 80, eles estão na nossa frente com o limite de 60 ali a placa. Ó, pode ver, veículos leves, 80 km por hora, veículos pesados, 60 km por hora. Outra conta que não fecha, né, Stanley? Não fecha não, Daniela. E mais uma vez eu parabenizo a minha produção por colocar ao vivo o flagrante de mais um crime de trânsito acontecido tendo como autoria esse caminhão aí, ó, que está a muito mais acima da velocidade permitida, porque um carro a 60 km pela lei seria alcançado rapidamente por um carro a 80, né? Já teríamos ultrapassado ele, inclusive, e ele está rodando no anel rodoviário sem respeitar a velocidade permitida para automóveis e veículos com o peso dele, com as dimensões dele. Nós estamos ao vivo do anel rodoviário, a equipe da Daniela Malman. Quem é o cinegrafista dela? Anderson Porto, suporte de Geraldo Moreno. Nós estamos transmitindo pelo sistema da internet, pelo Skype, né, pela internet, e daí você vê uma precariedade nas imagens. Mas, Dani, é com você. Mais uma vez, um flagrante ao vivo de um crime de trânsito praticado por esse caminhão que está logo à frente aí. Ultrapassando pela esquerda, valendo-se da pista que lhe é vedada, que não é permitida, tá certo? Então tá aí, ao vivo, é agora, Minas Gerais, é ao vivo. Tá acontecendo agora esse trânsito aí, ó. Nós estamos ultrapassando o caminhão
que está dirigindo acima da velocidade permitida, está ultrapassando, utilizando a faixa que não lhe é permitida. Mais um flagrante da equipe da TV Alterosa, mostrando a você o anel dos desesperados, como diz Rafael Martins. Mais uma vez nós estamos mostrando. Você vai ver aí, por exemplo, daqui a pouquinho, os motociclistas que não respeitam, dirigem alucinadamente pelo anel rodoviário. Que a buzininha achando que aquilo ali é o voucher para ele poder passar, né? Sai da frente deles. Não acontecem mais acidentes por milagre. Por milagre. E aí eu pergunto a você, né? Obrigado, Dani. Você sai de casa para poder fazer o seu trabalho, né? Eram 11 horas da noite quando o corpo do jornalista Ricardo Boechat chegou ao local do velório. Na chegada, uma declaração emocionada. De mãos dadas, as filhas e a sogra, Dona Mercedes, a esposa, Verusca Boechat, buscou forças e conforto para se despedir do marido. Obrigada, gente. Obrigada. A gente está muito triste, mas obrigada, tá? Mais fortalecida, a viúva fez questão de falar sobre Boechat. Que meu marido era o ateu que mais praticava o mandamento mais importante de todos, que era do amor ao próximo, porque sempre se preocupou com todo mundo, sempre teve coragem e é muito difícil fazer o que ele sempre tentou fazer. Então, com erros e acertos como qualquer pessoa, mas eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho dele. Muito obrigada por tudo, muito obrigada. Muito obrigada. O velório do jornalista acontece no Museu da Imagem e do Som, que fica bem perto de onde Boechat morava. O local vai ficar aberto até as 2 horas da tarde desta terça-feira e vai ser aberto ao público. Uma chance de centenas de fãs que já começam a chegar se despedirem de Boechat. Para discutir a crise na Venezuela. Boechat, que ganhou centenas de admiradores à frente da rádio e da TV Bandeirantes, recebeu carinho e muitas homenagens de amigos que talvez nem soubesse que tinha. Eu acompanhava ele, né? Eu sempre ligava o rádio perto das 6 e aguardando chegar às 7h32. Trazer um pouco de carinho, né? É só o que a gente pode fazer, confortar um pouquinho. Paula é uma dessas pessoas. Nem mesmo o filho, recém-nascido, impediu que ela viesse se despedir da figura que virou uma espécie de amigo. Eu chorei muito hoje. E uma coisa que sempre vai marcar é bom dia, minha cidade amada de São Sebastião do Rio de Janeiro. Governador de São Paulo, João Dória, colegas e amigos da imprensa e da mídia também fizeram questão de dar o último adeus a Ricardo Boechat. Acho que o Boechat é uma pessoa que merece todas as nossas honras, homenagens, pela sua integridade, pela forma como sempre respeitou seus ouvintes, seus espectadores. Enfim, tudo que a gente disser agora é pouco, pelo trabalho extraordinário que ele sempre realizou. E acho que quando a gente acabar de apurar esse caso, nós vamos encontrar um fio condutor entre essas tragédias que têm acontecendo. Acho que são sempre coisas que não estão adequadas, que vai desde uma barragem que não está adequada, desde um dormitório que não está adequado e possivelmente de um helicóptero que não estava adequado. Então acho que está na hora da gente parar de usar coisas que não estejam adequadas. Durante todo o dia, parentes, amigos e companheiros de jornalismo foram à casa onde Boechat morava com a mulher e as 2 filhas, no bairro Nobre da Zona Oeste de São Paulo. A movimentação foi silenciosa e carregada de emoção. Os familiares chegaram em uma van. A mãe, Mercedes, precisou ser amparada até a parte de dentro da residência. Eu vou fazer minha nessa quadra ainda, tem mais matéria sobre Boechat, da frase do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad. Nós precisamos parar de usar coisas que não estão adequadas, que não são adequadas. Né? E eu estou falando sério nisso. Faça você a sua análise em cima dessa frase. Nós precisamos parar de usar coisas, entre aspas, que não estão adequadas ou não são adequadas a gente. Né? Eu tenho certeza absoluta que agora, e fui alertado aqui pelos meus amigos, a externar também o meu sentimento, a minha dor, o meu pesar pelo piloto do helicóptero, óbvio, né? Como não externar isso? Mas estamos falando de um jornalista que, ao contrário do que muitos outros recebem homenagens depois da morte, Boechat não.
Boechat era um cara acessível em todos os aspectos, mas acima de tudo, era um jornalista acessível aos jornalistas. O jornalista Ricardo Eugênio Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel no início da tarde desta segunda-feira. A aeronave caiu próximo ao acesso à rodovia Anhanguera, o nome difícil, Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão que caiu a aeronave. O piloto da aeronave também morreu. O motorista do caminhão foi socorrido. Olha só como foi. Essas imagens foram feitas no momento em que o helicóptero havia acabado de explodir. Quem gravou foi o Márcio. Ele e a mulher passavam pela rodovia quando o acidente aconteceu. Eu estava passando de moto, aí quando eu vi o helicóptero baixinho, chocou com o caminhão. Assim que ele caiu, ele explodiu. Leiliane viu a hora em que o piloto pulou do helicóptero. Na hora que o piloto pulou, eu falei, acelera que vai cair em cima da gente. A gente acelerou, ele caiu na grama. Quando ele caiu, o helicóptero veio daqui. Aí ele vinha baixando que ele ia pousar aqui já. Ele estava no meio. Aí ele chocou com o caminhão de frente, saiu raspando, bateu na muretinha ali, caiu em cima do moço que tinha pulado e já pegou fogo. Foi o casal que ajudou o motorista a sair do caminhão. João Adroaldo Tomanqueves, de 52 anos, sofreu ferimentos na cabeça. Na delegacia, ele passou mal e precisou ser socorrido. Os 2 passageiros do helicóptero não conseguiram escapar. O piloto, Ronaldo Quatrucci, e o jornalista da Band, Ricardo Boechat, de 66 anos. Ele havia participado de manhã de uma palestra em Campinas, no interior de São Paulo. A aeronave decolou por volta de meio-dia de Campinas em direção à capital. 14 minutos depois, aconteceu o pedido de socorro. Segundo testemunhas, o helicóptero perdeu altitude e tentou pousar na pista de acesso ao pedágio da rodovia Anhanguera, mas acabou batendo de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário e explodiu. Peritos passaram a tarde aqui no local analisando os destroços da aeronave. Eles estão atrás de pistas que possam apontar quais foram as causas do acidente. O que se sabe até agora é que a documentação do helicóptero estava regular. Segundo a ANAC, o aparelho fabricado em 1975 pertencia à RQ Serviços Aéreos Especializados e tinha o certificado de aeronavegabilidade válido até 2023. A Força Aérea abriu uma investigação, vai reunir documentos e ouvir relatos de testemunhas. O que foi relatado para nós, que tratava-se de um serviço de táxi aéreo, que o proprietário desse estabelecimento era o próprio piloto da aeronave. Quem compareceu aqui foi o representante da agência de seguro da aeronave. Pois é, e o motorista do caminhão que foi atingido pelo helicóptero falou com a imprensa sobre o susto que ele levou. Acompanhe comigo. Foi simplesmente tu tá andando e do nada tu vê aquele estrondo e tu ficar sem visão, tu ficar sabendo o que aconteceu. Nem tu sabe o que aconteceu. Tu não sabe, tu fica analisando o que pode ter acontecido. Eu tava sozinho agora e daqui a pouco eu tô ali daquele jeito ali, tudo arrebentado, preso, o caminhão parando, entendeu? Até eu só fui ver realmente depois que eu tava fora, né? Ele caiu em cima, ele veio de cima para baixo, né? Ele não veio de frente para mim. Ele veio de cima, tanto é que nem eu comentei. Não tinha nada na minha frente, estava limpa a rodovia. Eu passei o via fácil ali, não tinha nada. Aí do nada, aquele estrondo e some metade da gabina na minha frente. Pois é, e eu me lembro, ouvindo a rádio na 7h30 ele começava 7h32, chegando sempre atrasado. E isso já era parte do contexto da chegada dele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para as praças que compõem a Rádio Band News, aí falava tudo isso. Um beijo para vocês. 7h30 e poucos, eu quero mandar um beijo enorme, enorme para minha querida amiga Luciana Viana, âncora da Band News aqui em BH, jornalista que tinha um carinho, todo mundo, né, que conviveu com ele, mas a Luciana não, a Luciana dividiu o microfone com ele quando ele estava aqui. Lu, tenho certeza absoluta que você, com a sua sensibilidade, está sofrendo muito. Então receba um abraço aqui do Grupo Diário Associados, da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, e leve o nosso abraço a todo o Grupo Irmão Bandeirantes, nosso Grupo Bandeirantes Comunicação, o Grupo Irmão aqui da casa, né? Leve isso, porque eu só quero deixar essa frase para vocês. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo que deveria ser feito naquela hora, ou fazemos algo que poderia esperar. O homem sábio é aquele que sabe exatamente o momento onde praticar as coisas. E o Boechat, eu tinha essa certeza, né? Ouvindo os comentários, ouvindo a perspicácia, ouvindo a inteligência, muitas vezes formei a minha opinião com base nos comentários que ele fez, ou me opondo a ele. Mas ele tinha conteúdo.
ele tinha o que falar. Ele tinha vida, ele tinha história, ele se permitia. Eu estou falando com propriedade porque estudei para poder falar isso hoje para vocês. E muitas vezes, nós, no supérfluo dos nossos dias, deixamos nos enveredar pela vaidade, pelo glamour. E eu garanto a vocês, não nos leva a nada. Leva sim, leva ao fundo do poço, leva à destruição. Mas hoje é de dizer o seguinte, Ricardo Eugênio Boechat, como sempre chamava, ele era chamado pelo outro monstro sagrado, Milton Neves, né, que fazia uma dobradinha da questão do esporte. Boechat, tenho certeza absoluta que você vai sempre estar nos atualizando com as principais notícias do Brasil e do mundo, da galáxia, como ele falava, né? Traz pra gente de cima para baixo aí as notícias agora, viu, Boechat? Porque a gente não abre mão da sua companhia. Vou pro intervalo. Na volta, goleiro Bruno é notícia aqui também, tá? Eu volto já já. O goleiro Bruno foi visto com mulheres e cerveja em uma associação de Varginha durante o horário de trabalho. Foi denúncia exclusiva aqui da TV Alterosa. A justiça condenou por falta grave e a progressão da pena pode ser só em 2023. A defesa vai recorrer. Vamos lá. Nessa segunda-feira, Bruno Fernandes das Dores foi condenado pela justiça por uma falta grave, como denunciou o jornalismo da TV Alterosa com exclusividade. A decisão destaca: o trabalho é uma extensão do cárcere do reeducando e não pode ter acesso ao aparelho celular. O contato telefônico é exclusivamente com familiares e ficou comprovado que as pessoas com quem Bruno falou não tinham nenhuma relação familiar. Ainda completa, ficou comprovado que Bruno poderia ser contatado a qualquer momento. Ainda segundo a decisão, Bruno conhecia o sistema da APAC e traiu os ideais propostos, bem como a confiança que lhe foi depositada para o trabalho na obra externa de construção da APAC. Vale lembrar ainda que na documentação consta que o Ministério Público fez a denúncia e pediu a suspensão da autorização do trabalho externo e a suspensão dos benefícios do goleiro Bruno após a situação mostrada na reportagem. Por conta das imagens que foram apresentadas à Justiça, o goleiro só deve ter direito à progressão de pena em 2023. Ele foi absolvido no processo administrativo disciplinar do presídio, mas o entendimento da primeira vara criminal e de execuções penais de Varginha foi diferente. A defesa informou que vai recorrer. Na época da denúncia, a APAC de Varginha informou que o local não era um bar e que o espaço era usado com conhecimento da Associação Canaã. Já a defesa de Bruno informou que ele não bebe e que Bruno não tinha nenhum aparelho celular e desconhecia os áudios compartilhados via WhatsApp. Passa um zap nesse número aqui que eu vou estar com ele na mão, aí eu te oriento. Ô Bruno, você tem que ser a regra, velho. O seu caso deve ser a regra das punições do Brasil, né? Os bandidos iguais a você, condenados pela justiça, deveriam ter o mesmo rigor que você tem. Lamentavelmente isso não é a realidade, mas enquanto isso, vá servindo de exemplo aí, meu velho. Vai segurando a broca sozinho aí, não é não? O Corpo de Bombeiros divulgou um boletim com atualizações do desastre em Brumadinho. O número de mortos após o rompimento da barragem chega a 165 nesta terça-feira, dia 12. 5 corpos ainda não foram identificados. 155 pessoas ainda estão desaparecidas. E aí, eu faço uma analogia ao episódio da Boate Kiss, lá no Sul, é isso mesmo, Boate Kiss? Me lembro que então o Ricardo Eugênio Boechat ficou extremamente irritado, como todos nós ficamos na ocasião. Ele disse que durante 200, as pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que morreram, ele durante 242 dias falaria naquele assunto, né? Eu copiei o Boechat em muitas coisas. E gostaria de convidar a TV Alterosa, não em homenagem a ele, mas seguindo o modelo dele, vamos falar durante tantos dias, Isabela, abra os espelhos enquanto eu estiver apresentando, de agora até o número de pessoas que estão desaparecidas ou que morreram em Brumadinho, será o dia, o tempo que nós levaremos como homenagem a Brumadinho e, por que não dizer, como homenagem a esse professor que deixa escola, deixa cadeira, deixa cátedra,
Ricardo Eugênio Boechat, grande nome do jornalismo, que a mim, por exemplo, me deixa muito consternado, constrangido pela ausência. A você, meu velho, toca o barquinho daí, que nós vamos tocar o nosso barquinho de cá. Nossas homenagens do Grupo Diário Associados a Ricardo Eugênio Boechat. Um abraço e até amanhã.